Gente, boa noite, tá? Muito bom estar aqui. Às vezes eu sinto uma saudade enorme de estar aqui, embora eu estou aqui. Vou sentar. Isso aqui é uma apresentação, vou fazer em 15 minutos, a apresentação da minha dissertação. Eita, estou muito acelerado. Foi a apresentação da minha dissertação, da qual Alda fez parte. Maria Alice também fez parte. Maria não está aqui. Boa noite, tudo bem? Vocês não merecem ver ela de novo, vocês já viram, conhecem bem. É engraçado porque ela foi apresentada em 2018, já tem 5 anos. Assim, é impressionante como é que muita coisa já mudou de lá para cá, embora os princípios sigam os mesmos. E o objetivo inicial da dissertação era tentar entender se existia um contágio emocional em rede e, a partir disso, analisar as reações e engajamentos nos posts publicitários brasileiros no Facebook. Então, só para a gente lembrar que dá um contexto de época, em fevereiro de 2016 foi a primeira vez que o Facebook, então, na ocasião, abriu para ter uma forma de interação com os posts que não fossem apenas o botão curtir e o comentário em si. Então, a gente podia ter outras classificações de emoções, clusterizadas, obviamente. E, em janeiro de 2018, ou seja, 6 meses antes da dissertação ser concluída, explodiu o escândalo de Cambridge Analytica. Então, esses dados, da maneira como eles foram coletados até dezembro de 2017, jamais poderão ser coletados de novo, porque não tem mais a API que se coletavam os dados da maneira que eles eram coletados. Então, aqui, vou ser bem breve na agenda e vou tentar passar rápido. O contexto era entender que emojis e reactions eram uma maneira de expressar a sua emoção em rede, obviamente, considerando que poderia ter ironia, mas eram as maneiras como as pessoas expressavam a primeira reação em rede através de emoji reaction. A gente vai passar aqui pelas questões objetivos, o Facebook no Brasil e no mundo naquele momento, o método de análise da dissertação, o que a gente achou, as considerações finais e a agenda futura, que hoje eu estou seguindo no doutorado. Então, quer dizer, isso aqui tem um desdobramento, e esse desdobramento reflete no meu projeto atual. Tá? Então, a primeira coisa naquele momento é que os reactions, naquele ano que eles foram implementados, em 2016, eles foram usados mais de 300 bilhões de vezes, ou seja, era uma maneira altamente utilizada das pessoas classificarem a sua reação a um post. Em 2015, 30% de todo o tráfego do Messenger já era só emoji. As pessoas se expressavam através de emojis. De 751 emojis, os 33 mais utilizados no Twitter são predominantemente positivos, ou seja, normalmente é para classificar alguma coisa de forma positiva. Existem evidências de contágio emocional fora da interação presencial entre indivíduos. Uma teoria de marketing conhecida, para cada comentário negativo online que um consumidor com raiva ele espalha muito mais do que um consumidor feliz. Então, tinha uma análise que mostrava que, para cada comentário negativo online, ao inverso da teoria de marketing, existiam 8 positivos. E, em 2010, segundo o Keller-Cayley Group, que monitorava isso, existiam mais conversas positivas do que negativas sobre marcas na web. Então, tinha-se ali uma ilusão de que o ambiente era muito favorável, as pessoas estavam maravilhadas, todos comentando as mil maravilhas sobre as marcas, as postagens, as interações. Era um ambiente maravilhoso. Então, a primeira questão que a gente buscava responder é: tem algum tipo de reação que promova mais engajamento em relação aos comentários do que outro? Qual a reação que promove mais engajamento em detrimento de outra reação? Existe algum padrão de reação e comentário típico por marca ou categoria? Ou seja, existe alguma coisa que é quase que automática que as pessoas fazem?
Existe uma relação entre forma de conteúdo, 1, e 2, tipo de reação, e 3, o tipo de engajamento, ou seja, que tipo de conteúdo engajaria mais em detrimento de outro tipo de conteúdo? Vídeo engaja mais do que imagem? Texto engaja mais? O que engaja mais? Buscava-se responder essas questões. Para isso, a gente classificou os posts publicitários para relacionar com as reações e comentários. A gente avaliou a frequência e engajamento dos usuários por segmento de negócio. Já vou explicar isso aqui um pouquinho na frente, porque serviço, tradicionalmente, tem mais crítica do que produto. Então, é mais fácil a gente criticar uma companhia aérea, um banco, uma empresa de telefonia, do que criticar um produto em si. Então, a gente tende a criticar mais serviço do que tende a criticar o produto em si. Existem mais críticas a serviços. E aí, desenvolver proposições e hipóteses com base nos dados coletados para que pudesse gerar alguma teoria. Naquele ano, o que o Facebook representava? Nós tínhamos 105 milhões de brasileiros usando o Facebook em 2018. Porque usarão em 2018, era uma projeção, porque foi apresentada em agosto. 25% de todas as impressões digitais publicitárias naquele ano era entregue pelo Facebook. Ou seja, 25% do mercado digital, de publicidade digital, em 2018, estava sendo entregue, 1/4 do mercado publicitário digital era entregue dentro do Facebook. Mudou tanto esse número, gente. Olhar o número de 2023 é assustador. 36 bilhões de dólares era a receita proveniente de anúncios de publicidade digital no mundo no ano anterior à apresentação disso, da dissertação. 90% dos acessos na plataforma são feitos por celulares ou por tablets, dispositivos móveis. Já falei sobre o set de botão de reação, e existem mais de 60 milhões, naquele momento, 60 milhões de páginas de marca ativas na plataforma, ou seja, marcas com seu próprio espaço, marcas com presença dentro da plataforma. O que a gente queria entender? A gente queria trazer uma metodologia que pudesse, basicamente, coletar os dados, e, a partir dos dados coletados, a gente pudesse ver o que aqueles dados diziam. Então, o que a gente fez? Nós coletamos 8 categorias de negócio, para cada categoria de negócio, 16 marcas. Por que 16 marcas? Porque tinha a principal marca classificada pelo número de fãs que aquela marca tinha na página oficial dela e a principal marca concorrente. Por que isso era relevante no momento? Porque em algumas categorias a própria marca pode representar a categoria em si. Então, era uma hipótese. A Coca-Cola representa refrigerante quando a gente quer falar mal de refrigerante? Então, falando da Coca-Cola, eu estou falando por todos os refrigerantes que existem ou eu preciso falar de todos os refrigerantes? Então, a gente sempre pegava a marca, a competidora, embora ela não fosse, ela poderia até não ser a que tivesse mais seguidores, a gente pegava com mais seguidores a marca imediatamente competidora daquela marca. A gente, lembrando, era um mundo maravilhoso, porque a gente, a partir dessas marcas classificadas, a gente literalmente baixou todos os dados, todos, pela API, de todas as reações dos posts públicos, de contas públicas e todos os comentários feitos naquele post. Isso significou mais ou menos 17 milhões de linhas de código. Esse banco de dados existe. Então, a gente coletou absolutamente todos os dados de todas as interações que foram feitas nesse período em 20 marcas, das 16 marcas, das 8 líderes, das 8 imediatamente concorrentes delas. E o Facebook fechou, o que eu expliquei, o acesso aos dados de reactions, porque esses dados, exatamente essa API, era a API que estava sendo utilizada para entender o comportamento de consumo. Então, essa era a API que dava para a Cambridge Analytica você botar qualquer post, entender como as pessoas interagiam com aquele post, entender o comportamento que as pessoas tinham. E essa foi a API que foi fechada em janeiro de 2018. Exatamente essa API que a gente coletou
entre fevereiro de 2016 e agosto de 2017, que é um período muito extenso de coleta de dados. Tem uma coisa curiosa, porque, como a gente estava analisando, isso aqui são as fotos reais dos dados que vinham coletados, a gente estava tentando entender um pouquinho do comportamento a partir dos dados. E a cada vez que vinha o dado, se gerava uma nova pergunta. Até a pergunta final, e que foi a pergunta mais interessante, porque a gente vinha padrões de comportamento idênticos. Aí veio a pergunta assim, pô, mas como os usuários interagem com as marcas? Nesta última pergunta, processando os dados, é que a gente identificou exatamente o que até então não tinha sido visualizado em dados. Contas automatizadas. Ou seja, contas que tinham comportamento automatizado, contas robôs. Então, aí vem essa análise interessante, porque a questão das contas robôs ela é muito interessante, porque numa etnografia você não consegue entrevistar um robô. Então, você só consegue perceber que tem um comportamento automatizado quando você coleta o dado. Porque se eu fizesse exatamente essa dissertação para entender como as pessoas se comportavam em relação aos posts das marcas nas redes sociais e perguntasse para vocês, se você está com raiva de uma marca, o que você faz? Eu vou lá, critico, escrevo. Muito legal quando a gente entrevista as pessoas. Mas eu jamais conseguiria entrevistar o comportamento automatizado porque não são pessoas. Agora, com os dados, a gente consegue exatamente classificar o que são comportamentos automatizados. E eu acho que esse é o principal achado aqui, só para entender um pouquinho da coleta de dados analisada. Foram 17 milhões de linhas de código processada, total de 320 posts, 11.355.911 reações classificadas, 442.896 comentários classificados, 6.566.432 de, vou mudar esse termo hoje, não mais usuários únicos, mas contas únicas, porque, na verdade, não são usuários. E esses dados estão disponíveis, mas eles não podem ser mais coletados. Então, a primeira coisa aqui, obviamente, as reações negativas com comentários totais de todas as marcas eram as mais utilizadas pela classificação do próprio usuário. Estou tentando aqui acelerar. A gente via que esse era um comportamento que se repetia por toda a categoria, então categoria de produto e categoria de serviços, por todas as marcas, e apareciam as coisas curiosas, que essas são exatamente comentários visíveis e comentários na API, ou seja, comentários que eram apagados, ou seja, os comentários reais de pessoas eles eram deletados ou, em algumas partes, comentários visíveis e comentários que estavam registrados na API. Então, vocês podem ver a diferença. Isso aqui é comentário registrado na API e aquilo ali é o comentário que está visível para o usuário. Então, existiam comentários que, embora eles fossem registrados como dado, eles não estavam visíveis. Isso acontecia na categoria de serviços, o mesmo comportamento, seja de alimentação, de banco, companhia aérea ou de telefonia. Comentários visíveis e comentários registrados na API. Mas o curioso se repete, né, o comportamento de tristeza e raiva, são os comentários negativos. Lembrando que existem mais comentários positivos e neutros do que negativos, ou seja, a tendência do comentário negativo ela é preponderante, o que gerava curiosidade, por isso que a gente foi entender o comportamento do usuário, e ao entender o comportamento do usuário, achamos o comportamento automatizado. E, para concluir, em gráfico, não em texto, essa linha azul aqui são os comentários negativos, uma quantidade muito pequena de usuários, aqui é o percentual de usuários do momento zero, ou seja, isso aqui é 3%, tá? 3% dos usuários foram responsáveis por 40% de todos os comentários negativos existentes nas páginas. 3% respondia por 40% dos comentários, e daí que você mostrava o grau de automação entre as contas autômatas e as contas reais.
Número de associados, aqui a decupagem desses dados, eu não quero estourar. Estou aqui 5 minutos para a pergunta. Vamos fazer as conclusões. Destaca-se a evidência do uso de robôs que estavam agindo negativamente em relação às marcas. Os interesses não estão expressos aqui, porque são diversas hipóteses possíveis para os interesses, porque existia automação atacando marcas, desde interesse comercial, que pode ser uma hipótese, até interesse. Existe um paper sobre isso, agora de cabeça não vou lembrar o autor, que diz que você ativa brand lover, ou seja, o amante da marca, o usuário positivo da marca, injetando um pouquinho de comentário negativo para que as pessoas saiam em defesa. Então, existem papers que mostram marcas que acionam um pouco de raiva para coletar muito amor, se isso pode ser dito. Não se pode ratificar se o padrão de engajamento negativo existe se é alimentado por robôs ou se ele só existe porque foi criado artificialmente através de robô. Existe o robô, mas a gente não conseguiu aqui, nesse momento, entender se um influenciava o outro ou vice-versa. Então, as considerações finais. As reações negativas tendem a provocar contágio, sim, como demonstrado, através da relação de engajamento entre reações negativas e comentários, ou seja, quanto mais negativa, mais comentário gerava por parte de outros usuários. Então, você projetava muita reação negativa, você tinha um engajamento em comentários negativos. Os resultados dessa pesquisa refutam as teorias de pesquisa empírica recente sobre os benefícios das mídias sociais para as marcas. E os dados demonstram que as plataformas de mídias sociais podem ser um ambiente extremamente negativo, vulnerável e pouco controlado pelas empresas anunciantes, aumentando de forma decisiva os riscos à imagem das marcas. Era isso. Muito obrigado. Estourei 1 minuto. Corri.